Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês o estudo e análise das ações que eu estudei e que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não sejam inscritos no canal, inscrevam-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, que semana, hein? Antes da gente ir para o gráfico, lembrando que mais uma semana de bastante resultados de balanços para sair, tá? Ou seja, muitos dos ativos que eu separei aqui para comentar hoje estão nessa lista que sai o resultado dessa semana. Então, lembrando, o ativo vai lançar o resultado, não opera, tá? Contando ali com o resultado, tentando se aproveitar disso. Deixa passar o resultado, deixa, né, o preço se movimentar para depois pensar em fazer alguma coisa. Então, os ativos que eu comentar hoje, mas que estiverem nessa lista, tomem cuidado e não é para fazer nada enquanto não sair o resultado. Tudo bem? Mas são ativos que, de maneira de contexto técnico, né, ou seja, educacional, eu separei para trazer aqui porque o cenário ali está interessante, tá? Na segunda-feira tem muito ativo, inclusive Itaúsa, JBSS, Embraer, São Martinho e entre outros aqui, tá? Só dá uma olhada lá no Investing que vai ter toda a lista. Tem o BTG na terça-feira, que é um dos ativos que está aqui, B3SA3, também é um dos ativos que está aqui na lista para mostrar hoje, mas vai sair balanço. Tem Cure, tem Direcional, tem a Vamo 3, que vocês me pedem muito. Tem, deixa eu ver o que mais na terça. Enfim, tem vários aqui, tá? Eu tô comentando uma ou outra. Na quarta-feira tem BBAS, que é muito importante, Sabesp, tem a Suzano, tem Eneve, EQTL, o GPA, Semin, Reio, mas Reio não é muito importante agora, mas CSMG, Taesa, a própria CSN, né, que tá tomando porrada pra caramba, Cogna. Então, tomar bastante cuidado, tá? Deixa eu ver. A BIF 3 também. Na quinta-feira tem Roxo 34, CPFE. Enfim, tem muito ativo aqui até sexta-feira, tá? Vale a pena dar uma olhada. Tudo bem? Dito isso, partindo para a bolsa, né? Nós temos aí o Ibovespa, que trabalhou a semana mais negativa, né? Não sustentou a tentativa de rompimento da resistência de curto prazo na faixa dos 178.500 pontos, entrando pressão vendedora no decorrer da semana, né? Voltando a maior possibilidade aquele cenário mesmo disso aqui, por enquanto, está se confirmando uma bandeirinha de baixa, tá? Que sugere teste no fundo da região dos 168. Travamos na sexta-feira na região de fundo de curtíssimo prazo, ali dos 172.500, mas aumento de volume vendedor, tá? O cenário não está legal para a nossa bolsa no momento. Possibilidade de topo na faixa dos 180 mil pontos. Maioria dos papéis trabalhando com pressão vendedora, tá? Na última semana em específico, deixando aí um cenário mais pessimista para a nossa bolsa agora no curto prazo, mas que, dado a questão dos resultados, enfim, dos balanços que nós temos para sair agora, vai continuar dando uma chacoalhada na nossa bolsa, acredito eu, e essa semana não vai ser diferente, dado aos ativos que eu acabei de comentar com vocês, alguns deles, né, vale lembrar que tem mais, mas esses mais importantes provavelmente devem entrar mais volatilidade na nossa bolsa e nesses ativos em específico. Tá? Então, Ibovespa no tempo gráfico diário, por enquanto deixando o topo na região dos 180, testa fundo de curtíssimo prazo nos 172.500 e fica entre o fundo principal dos 168 mil pontos e o topo ali da região dos 180. Tá? Mas lembrando que o cenário mais negativo é óbvio do que positivo, até porque se a gente olha no tempo gráfico semanal, né, ele fecha aqui com engolfo de baixa, próximo das médias, tem média móvel de 50 em confluência com região de fundo, e mais abaixo, em caso de mais um impulso de baixa do Ibovespa, aí sim perdendo o fundo do 168, fazendo um pivô de baixa, abre espaço para voltar naquela região do 163, que é a mínima dessa barra de impulso aqui do tempo gráfico semanal, tá? Então, o cenário mais feio para o nosso Ibovespa nesse momento, em específico o fechamento da semana passada, tá? O dólar, em contrapartida, também mais fraco,
mas se segurando, né? Ou seja, trabalhou a semana ali mais na estabilidade enquanto o Ibovespa caiu. Tem suporte no 5.100, abaixo tem região dos 5.050, que também é um importante suporte para o dólar. Tem resistência curta na região dos 5.180 e aí mais acima mira ali a região dos 5.255, tá? Não vou me estender muito aqui no dólar, eu só queria dar uma olhada. Cadê? Nos DIs futuros, né? Que acabou na sexta-feira a nossa bolsa fechando negativa para ver a doideira, né? A bolsa Ibovespa negativo, dólar negativo e também os juros futuros negativos. Acho que eu comentei isso na sexta-feira com vocês, né? O DI futuro caindo 0,60, mas em região aqui de fundo, né? Por enquanto, olha, dessa região, deixa eu dar um ajuste aqui. Brigando nessa faixa de preço. 0,60. Os mais longos, que são os juros de 2030, na região de suporte de um canalzinho de alta do curto prazo. DI mais curto, que é o 27, um pouco mais fraco, negociando a 0,18, né, um pouco mais abaixo do fundo. E o DI 28, 0,5% também de queda. Então, um cenário aí de decisão ainda para a nossa bolsa e, de maneira geral, o que deixa o cenário mais tenso, tá? O que significa ali, me fugiu a palavra agora, cara. Incerteza no curtíssimo prazo da nossa situação, né? Que o fato é que a situação boa não é da nossa economia real e isso reflete, né? Começa a refletir também ali nos gráficos, porque gera muitas essas divergências entre os juros curto, juro longo, nossa bolsa, o dólar, então fica meio que uma bagunça, mas as ações ali acabam refletindo muito mais negativo enquanto esse cenário de incerteza persiste. Tudo bem? Mesmo com o corte na taxa de juros, né, que houve ali na quarta-feira de 14,25% para 14%. Dito isso rapidamente, é passar ali pelos setores IFNC, que são mais relevantes para a nossa bolsa, né? Nós temos, inclusive o IFNC, ele reflete muito bem o índice do Ibovespa em si, dado que ele é o setor ali mais importante, fora os dois ativos em específico, que é Vale e Petrobras. O setor financeiro ali com os 4 maiores bancos é o setor mais importante na bolsa, dado que o gráfico ele é igualzinho, né, muito parecido com o Ibovespa, marca a região, por enquanto, de teste na região aqui dos 19.400, possibilidade de um topo descendente dentro dessa correção de baixa, que quebra aquele último fundo de alta, entra agressão na venda no fechamento da semana, um engolfo de baixa em região de resistência, o que deixa um cenário muito feio, ou seja, muito negativo, né? Olha a pressão de venda que entrou no índice financeiro. Possibilidade também de uma, né, o mais provável aqui, uma bandeirinha aí de baixa, né? Topo, possibilidade de teste de fundo, o que significa que o setor financeiro mais fraco, logo, pesa também bastante no nosso índice Bovespa, né? Então, diário para baixo, tempo gráfico semanal para baixo, sugerindo um alvo longo lá na região dos 16.640, enquanto que nós temos o imobiliário, que também é muito importante, né? Se segurou um pouco mais essa semana, tem ali bastante ativos para lançar resultados, então deve entrar bastante volatilidade. O fato é que no curto prazo segue uma tendência de baixa, com contração de volatilidade. Por enquanto marca fundo nos 1.220, abaixo mira alvo amplo lá na região dos 1.400. Né? Tempo gráfico semanal também contraindo aqui volatilidade, mas de certa maneira trabalhando mais negativo, pelo menos no primeiro momento. Tá? Acima tem resistência nos 1.400, o que, resumindo, o índice imobiliário, a maioria dos papéis estão o quê? Dentro de uma tendência de baixa no curto prazo e lateral no curtíssimo prazo, né? Então, tendência de baixa no curto prazo para baixo, curtíssimo prazo mais lateral, tá? Ao grosso modo, mas de maneira geral é isso, dentro dos ativos do setor imobiliário. Se fosse pegar a Cirela, Direcional, Curi 3, MRV não está bem mais direcional para baixo, né, no momento, mas enfim, JHSF também, né, HBOR, o índice de consumo bem mais para baixo, acaba sofrendo mais do que a média dos outros índices, tendência de baixa, região de fundo nos 2.700, abaixo mira 2.600,
690, né? E aí se perder esse fundo fica ainda mais feio, mas por enquanto de maneira lateral dentro de uma tendência de baixa no curto prazo. O IEX, que é o índice de elétrica, também mais fraco, dentro de uma tendência de alta principal no médio prazo, né? Curto prazo lateral. Vamos lá. Curto prazo para baixo, né? Tempo gráfico diário fica mais fácil de nós identificarmos isso. E o curtíssimo prazo de maneira lateral, tá? Mas com viés de baixa no curto prazo. Abaixo de 1.118.600, o que significa que, mais uma vez, assim como o setor imobiliário, o setor de elétrica, apesar de uma tendência de alta no tempo gráfico mensal, enfim, uma tendência ali de médio prazo, o curto prazo está corretivo, mais forte para baixo, o que reflete que a maioria das ações do setor estão já desenvolvendo ali uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Tá? Ainda não tem expectativa de mudança nenhuma, a não ser a continuidade dessa baixa, caso venha perder o fundo de curto prazo do 122.900. Olhando o IMAT, que é o índice de materiais básicos, segue processo de correção, é o que mais se segurou nesse momento, dada a puxada ali de Goal e GGBR em específico, que são dois ativos que têm bastante relevância aqui dentro do índice do IMAT, e também a Vale, se não me engano, faz parte aqui do índice, o que reflete um pouco mais de segurança aqui dentro do movimento, que se sustentou frente aos outros ativos que caíram mais do que a média do mercado. Esses ativos em específico que eu comentei, eles acabaram se segurando mais ou caindo bem menos do que a média. Tá, então é um setor que alguns ativos em específicos acabam se beneficiando no movimento inverso da bolsa, que alguns têm parte de receita em dólar, enfim. É o IMAT e também eu vou começar a mostrar, pessoal, o Small Cap, tá? Small 11, que é o ETF ali das Small Cap da nossa bolsa. Tendência de alta no médio prazo, mas perdeu muita força, tá, no curto prazo, vem desenvolvendo uma agressão vendedora, tendência de baixa no curto prazo, próximo de teste de fundo, tempo gráfico semanal, se perder aqui a região dos 100 dólares, cara, 100 dólares não, 100 reais, é o stop limite de operações de médio prazo, tá? Quem está posicionado para médio prazo, abaixo desse fundo aqui, é um ponto de atenção para você zerar a sua posição, ou pelo menos proteger ela. Tá? Fica bem atento nisso. A perda desse fundo dos 100 reais abre espaço amplo para voltar lá para a faixa dos 93. Olhando isso do tempo gráfico diário, tendência de baixa, tá aqui nessa zona de fundo ainda do 100. Tem zona de suporte desse canalzinho de correção, mas por enquanto ainda não tem interesse nos compradores, olhando aqui o volume que segue bem baixo, quase zero interesse comprador, ou seja, demanda compradora pelo papel, apesar de trabalhar numa região de suporte, significa que é um suporte fraco, sugerindo o teste mais amplo dele lá na região de fato dos 100 reais. Tá? Então bastante atenção no índice de small cap, tá bem fraco, perdeu bastante força. Para cima ainda segue aquelas resistências mais amplas no 116 que não dá para descartar, mas o fato é que ainda não tem interesse comprador dentro dessa região de suporte prévio do ativo. Tá? Então é importante aí acompanhar o Small 11 de perto, que ele pode perder fundo e a situação fica feia. Agora partindo para os ativos. Tá? Itaú, que nós já tínhamos comentado nas 3 últimas semanas, testa aquela região de resistência, aquele blá blá blá, não conseguiu sustentar e testar a resistência mais acima do canalzinho de correção, apesar, né, do resultado ter saído, não houve muita volatilidade por conta disso, mas entrou pressão vendedora. Perde aquele fundo que nós comentamos, que era a região ali dos 41,60. Se colocar as médias, no tempo gráfico diário, não fica muito claro, dado que o preço ele entra negociar entre as médias, né? Então tem as médias por cima, média longa por baixo, o preço preso nessa região, fica um cenário mais complicado. Tá? Tempo gráfico semanal fica mais direcional, fecha com engolfo de baixa em região de resistência, agressão, né? O tamanho do candle, muito corpo, pouco pavio, aumento de volume vendedor, vem abaixo das mínimas das últimas 4 semanas, né? Ou seja, a mínima do mês inteiro passado. Isso sugere teste de fundo na região dos 38,70. 38,70 não, 38,30, tá?
E aí, cara, é aquela questão do trade mais dinâmico, que é o cenário da maioria dos ativos que eu trouxe aqui, aquele intuito de procurar as entradas ali por day trade, com risco de day trade, dando certo andando, carrega para 1, 2 dias, enfim, o alvo de swing trade. Se der errado, você toma um stop bem menor, o stop ali de day trade dentro desses cenários. Tempo gráfico de 60 minutos, já que ele perdeu o fundo, voltando um pouco para cima, eu vou atuar o quê? Eu vou procurar confirmações para trabalhar na venda. Então ele entrega mais um impulso aqui no intraday de 60 minutos. Durante a semana eu vou acompanhar essa possibilidade de correção lá para as regiões de 41,80, né, a faixa ali dos 42, enfim, essa região, para procurar validações no intraday para tentar vender a favor do zigue-zague descendente. Tá? E aí tem alvo curto na região dos 39,40 e depois buscar o fundo de fato na região dos 38,20. Tá? Esse é o cenário para Itaú, o setor, inclusive, o ativo, né, que faz parte do IFNC. Petrobras fechou feio a semana, não fechou legal, aumento de volume vendedor em região de trava, ou seja, região de decisão, perdendo a mínima da semana retrasada, que tinha sido uma barra compradora. Mais uma vez, que ele vem em 50% desse movimento de baixa, que é a correção de alta. Chega aqui, não consegue sustentar o movimento, fecha um gap que tinha aqui para trás, por enquanto marca topo e agride a venda de novo, sugerindo teste de fundo na região dos 37, tá? Olhando isso lá pelo tempo, deixa eu só olhar as médias aqui do semanal, e também próximo das médias, enfim, geraria confluência lá com média móvel de 50 em teste de fundo no tempo gráfico semanal. Tempo gráfico diário, fica mais claro ainda essa agressão de venda que entra na sexta-feira, virando as três médias de curto prazo para baixo. Agressão muito forte, tamanho da barra, sugere o quê? Alvo para baixo na região dos 38,60, a faixa dos 37,50. Agora sim, o que anularia esse cenário, que não é o mais provável dado esse contexto, é se, cara, bate aqui nessa região de fundo, os compradores conseguem empurrar para cima, rompendo o topo. Aí, show de bola. Fora isso, as correções sugerem possibilidade de atuar buscando níveis de suporte mais abaixo. Tá? Tem alguma coisa clara ainda para fazer? Ainda não, teria que aguardar uma correção dentro pelo menos dessa barra de sexta-feira. Agora o problema é que, cara, Petro, assim como Vale, são ativos que funcionam, ou seja, eles trabalham com muito gap. Então são operações em específico, dentro desses dois ativos em específico, que devem ser levados ainda mais em consideração o cuidado e a atenção, principalmente com o tamanho da mão, porque são ativos que têm gap. Então, se você coloca o stop e ele pula o seu stop, você vai ter que zerar ele mais abaixo. Tá? Se é para cima, tudo bem, você vai ganhar, mas a preocupação maior é não perder a mais do que você estava proposto a perder numa operação. Então, tem que tomar cuidado com esses ativos que têm gap no curto prazo. Tá? São ativos, por exemplo, que é difícil você deixar uma ordem para tentar pegar já no teste. Então, em específico, esses papéis, eu sugiro, né, eu acho mais seguro você tentar montar a operação com o mercado já em aberto. Tá? E aí para Petrobras, que eu fico atento para procurar por uma venda de continuidade na região ali dos 42,5, tá? 42,5 com um stopzinho aqui nessa região dos 43, enfim, para tentar pegar esse zigue-zague para baixo com base no fechamento de sexta. Asa 3, que é o destaque, né? Destaque assim, destaque de alta no final de semana passada. Eu comentei, tecnicamente está interessante, tá, pessoal? Volume de alta, falha de rompimento de fundo. Mas, olhando um cenário mais negativo da nossa bolsa, eu já fico meio com o pé atrás nessas compras assim também. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Mas naquele intuito de day trade, com o mercado já em aberto, pegou o ativo, andou, beleza, carrega para o dia seguinte. Não andou, voltou para o stop, cai fora com stop de day trade curto. Tá? 60 minutos. Ele até tem a inversão nessa região, tem fluxo de compra. Cara, se voltar para cá, olha, a região dos 16,20, 16,30, dá para avaliar uma possibilidade de compra no intraday para tentar esse zigue-zague, tá? Mesmo que seja para depois ele voltar a cair. E aí tem alvo curto nessa região dos 17,95, 18 reais, que é mais ou menos 50% de toda essa queda aqui, né? E aí alvos
lá acima. Eu não esperaria algo, por enquanto, mais amplo do que isso não, tá? Trabalharia com, no máximo, alvo na região dos 19,60. E aí, cara, deixa eu ver se 15 minutos tem liquidez no papel. Tem liquidez, 15 minutos para asa 3 dá para atuar. Uma operação nessa região dos 16,20, com stop aqui de 1,93 no máximo, tá? Não pagaria para ver mais de 2% no stop numa operação de contratendência dessas nesse momento, para buscar os alvos lá acima de 10%, tá? Só dele voltar para esse topo que foi marcado na sexta-feira, já tem 6%, que seria 3 vezes o tamanho desse risco em média de 2%. Tá? Então, talvez compras na região dos 16,20, cara. A região dos 17,30 você pode pelo menos colocar o seu stop no zero e tentar carregar cheio lá para a região dos 18. Resumindo, é isso. O que levando em consideração as médias daquela distorção de volatilidade dos tempos gráficos maiores, tempo gráfico semanal não tem muita distância da média móvel de 10, você poderia usar ali média móvel de 20, tá na região dos 19,50, mas não tem muita distorção de volatilidade. E agora o tempo gráfico mensal, que recentemente nós viramos do mês 7 para o mês 8, aí já faz um pouco mais de sentido, acreditando que no mensal ele pode voltar para essa média móvel de 10, pelo menos para fazer um repique, assim como ele atuou anteriormente, né? Olha, se afastou aqui, volta para as médias, faz o pullback, depois volta a cair. Nesse caso aqui ele fica lateral, né? Então a média se aproxima do preço e ele dá mais uma pancada para baixo. E 5 meses consecutivos caindo em linha reta, teste de fundo na região de 2016, não pode ser que ele faça uma correção pelo menos para essa média móvel de 10, indiferente se seja para voltar a cair depois ou não. Mas tem sim, pelo tempo gráfico mensal, essa distorção aqui e tal. Ele tem aí 23%. Ele vai subir os 23%? Eu não faço a mínima ideia, mas tem esse espaço entre o preço atual e a distância da média móvel curta do tempo gráfico mensal. E aí, levando isso lá para os 60 minutos, deixa eu só marcar aqui, para saber que a média está aqui. Aquela operação que nós comentamos uns 15 minutos, como é que ela faz sentido, se tiver a confirmação, porque até agora não tem nada, tendência de baixa, tá? Fica lá em cima, olha. Então a média móvel de 10 está lá. E onde é que eu comentei que seriam os alvos que eu não pagaria para ver acima? Aqui, né? No máximo nesses topos aqui, olha. Então fica abaixo da média móvel de 10 ainda. Então eu vou procurar uma compra no intraday aqui embaixo, para tentar pegar essa inversão, olha. Mas não vou aguardar muita coisa. Tá lembrando que é um trade de contratendência, é mais arriscado. Então fica esse adendo, tá? Tem alguma coisa para fazer ainda? Não tem absolutamente nada para fazer, mas é um ativo que, com o mercado aberto, dá para avaliar algo mais na ótica de day trade, dado o fechamento de sexta-feira, que vem abaixo do fundo, fecha na máxima com aumento de volume comprador, tá? BPAC, lembrando que sai resultado essa semana, então fique atento, mas de fato, né? Apesar de não conseguir vender aqui, porque eu ainda optei por procurar algumas compras na semana passada, acabou passando essas vendas e olha lá, BPAC de fato para na região que eu marquei para vocês, que eu mostrei aqui para vocês, e é por isso que o interessante de vocês acompanharem o vídeo aqui é para que vocês consigam tomar as próprias decisões, porque eu não vou conseguir operar todos os ativos, né? Enfim. Então eu trago para que vocês consigam, dentro dos ativos que eu mostrar, ter a responsabilidade de falar, não, cara, esse ativo eu acho que não tem sentido, não gosto dessa análise, apesar do Murilo estar vendo venda, eu não vejo venda. Ou não, cara, nossa, esse aqui está interessante, eu vou olhar, esse aqui eu vou procurar por vendas, beleza? Então o BPAC foi um desses, ele para aqui nessa região de fato, vem embora. E aí, quem não pegou aqui em cima, depois ele não deu possibilidade, assim como o BBSE3 que nós comentamos. Segue venda, por enquanto marcando topo descendente de fato nessa região, né? Correção de todo esse movimento, olha que quebra esse fundo. Então isso aqui uma correção com cara de bandeira de baixa, que foi acionada, e sugere alvo na onde? No fundo prévio, o fundo prévio é 48,70. Só por conta disso eu vou vender a qualquer preço e a qualquer custo aqui em cima? Não, mas significa que as possibilidades de venda a partir desse momento fazem mais sentido do que as compras. Tudo bem? Para atuar nesse movimento a favor do zigue-zague descendente. Mas, mais uma vez, lembrando que BPAC solta resultado essa semana e pode guepar para um dos lados e cagar totalmente, desculpa o palavreado,
para análise técnica no curtíssimo prazo. Então tomem cuidado com isso, eu não faria nada enquanto não sair o resultado de BPAC 11, tá? E aí aquela, né, pessoal? Pô, colocar as médias aqui no tempo gráfico diário. Aquele cenário, ele vem próximo da 200, mas a 200 flat, né, 200 lateral. Região de fundinho de curto prazo, muita agressão na venda. Olha onde está as médias móveis curta do diário, né? Eu vou marcar aqui, ó. Aqui a laranja. E a azul aqui, só a azul porque ela já está junto com a roxa, né? Eu vou tirar elas e vou jogar nos 60 minutos, porque eu vou procurar minha venda na onde? Nos 60 minutos. Então vou jogar nos 60 minutos. Trava de fato naquela região que nós comentamos. E aqui eu tenho as médias do tempo gráfico diário, ou seja, durante a semana após os resultados de BPAC, depois que sair a volatilidade, se entrar a volatilidade, se tiver gap ou não gap, mas depois do balanço eu penso em fazer alguma coisa e aí eu observaria isso. Correção de preço para esses níveis dos 55 e 60, eu avaliaria a venda no intraday. 60 minutos, BPAC tem liquidez para olhar os 15 minutos, sim, se você tem tempo e se você tem perfil, senão você ignora totalmente isso que eu estou falando. Mas que sim, cara, nessa região dos 55 e 60, acredito ser um bom ponto ali para procurar continuidade nessa venda, por enquanto, a favor do zigue-zague aqui, ó, descendente. Tá? O stop curto nessa região dos 56,74, né, acima dessa última máxima aqui para cima. Enfim, toda essa região aqui, procurar por vendas de BPAC. Até porque, cara, olha o tempo gráfico semanal do ativo, né? Muita pressão de venda. E é o que acontece no momento, na maioria dos papéis, o cenário está bem igual. Tá aquela região de decisão que nós ficamos meses, né, 2 meses batendo na tecla aqui, olha, que ele parado e de fato agora ele avança mais para baixo. Tá? Então o BPAC fica bem atento, olhando pelo tempo gráfico semanal, tem tentativa de suporte pela média móvel de 50 no 52,44, mais amplo mira 48,90. Para cima, ponto de defesa vendedora está na onde? Na região dos 58,60, região dos 59, tá? Fica atento aí em BPAC. MGLU não tem nada para fazer, mas eu separei aqui porque muitos de vocês sempre me perguntam de MGLU. Deixa eu tirar essa FIBO. Não tem nada para fazer, tá? O papel reacumula mais uma vez aqui lateral, dentro de uma tendência de baixa. Média móvel de 10 segura o preço mais uma vez. Tem fundo nos 4,03. Abaixo mira 3,60. E aí, cara, no diário não tem absolutamente nada que sugere recuperação ainda do papel, tá? Então é um ativo que, por enquanto, eu não faria nada. E quem estava posicionado em compras, por qualquer motivo, a perda desse fundo aqui, dos 455, seria motivo de stop, tá bom? Agora, quem está posicionado mais aqui embaixo, olha, aí ou o stop está aqui no máximo, né, nos 4,02, ou se protegeu aqui embaixo, ela voltou para tirar na sexta-feira, tá? BBAS tem resultado para sair na quarta-feira. E mais uma vez, segura naquela zona que nós comentamos, volta aqui para baixo, tem que aguardar o resultado. No momento não tem nada para ser feito, mas sugere teste na onde? Por enquanto, cara, teste de fundo, na região dos 16,80. Né? Ele trava nessa região de resistência, não tem força para subir no próximo nível. Agride na venda. 60 minutos eu vou fazer o quê? Olha o espaço, um impulso no intraday abaixo do fundo, impulso, voltou para corrigir nessas regiões, eu vou atuar na onde? Eu vou procurar validações de venda para atuar a favor desse movimento do fluxo de curto prazo. Bem, e aí você tem aqui o alvo curto, 19,40 e alvo principal, 18,90. Adendo, o ativo tem resultados para lançar, isso só passa a valer a pena após o lançamento dos resultados, do fato relevante. Agora, o tempo gráfico semanal disso aqui está muito bonito para venda, né? Ele pode cagar para análise na semana que vem ele fechar com baita de um engolfo de alta? Pode, mas é o mais provável por enquanto? Por enquanto não. Muita agressão na venda já nesse movimento anterior, e aí ele sobe se arrastando sem volume e no tempo gráfico semanal dá uma porrada exatamente em nível de resistência
junto com as médias do tempo gráfico semanal, ou seja, confluência. Então eu tenho o preço retornando a essas médias de referência do tempo gráfico semanal e agora tirando um pouco das médias, olha, o papel volta na onde? Região de troca de polaridade, ó, antigos fundos. Ou seja, é uma região importante de preço, ó, trava de preço, ó, suporte, suporte, aqui resistência, mais uma vez segurando como resistência, ele já vem de um zigue-zague descendente, ó. Uma correção, possibilidade de bandeira, o que é um padrão de continuidade do movimento prévio, e sugere teste na onde? No fundo. Fundo é onde? 18,80. Perdeu 18,80, ela mira na onde? Aí sim o fundo principal, que é os 17,77. Tá? Então é isso que eu vejo aí para BBAS. Pelas médias, né, cara? Vai ser aquele pivôzaço alinhado com todas as médias aqui, olha. Bradesco fechou muito feio a semana. Esse aqui já lançou o resultado. Apesar do resultado aparentemente ter sido positivo, pelo que eu vi, não refletiu isso no gráfico. Por isso que eu falo que não dá para confiar só no balanço. Tá? Deixa sair o balanço e depois segue o que mostrar no gráfico, independente do que saiu no balanço. Nós temos, deixa eu tirar as médias. Cara, aquela quebra, né? Aquele blá 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 que eu já comentei com vocês. O papel vem para baixo do fundo, faz um movimento de alta, região de decisão, bate mais ou menos 50%, e na sexta-feira em específico, entra a agressão na venda, que faz um fechamento semanal muito feio para baixo, um engolfo de baixa em região de topo, possibilidade também de uma bandeira de baixa. E se ele fizer mais um impulso de baixa, cara, o alvo é, primeiro, o fundo, né, dos 16,90, abaixo de 16,90, mira um impulso nos 15,65. E aí o alvo por assimetrias pega essa perna inteira, deixa até o fundo, Ctrl C, Ctrl V. Se de fato isso aqui for o topo e ele acionar na perda de fundo, olha lá como dá confluência. De fato, joga o alvo projetado na 15,30. Colocando as médias, o preço está aqui próximo de todas as médias. Eu tenho alguma coisa para fazer aqui ainda? Não tenho venda aí, porque eu não tenho onde pôr o stop. Ele está dentro de um impulso no intraday, olha. Ele vem caindo em 3 barras. Deixa eu tirar essa projeção aqui. O que eu vou fazer? Corrigiu, aí sim dá para procurar por vendas. Qual região? 17,80, 18,30, dentro dessa região voltou, vou avaliar por onde? Deixa eu ver onde estão as médias do diário. Ó, eu tenho 20, 10 e 50, tudo aqui em cima, e 200 aqui ainda de brinde. Então tá, eu já sei disso. Eu vou jogar agora lá para os 60 minutos para procurar minhas validações de compra. O Bradesco também é aquele ativo que, caso você queira descer para os 15 minutos, ele tem liquidez para olhar os 15 minutos para buscar as validações, tá? Mas, como padrão, gráfico de 60 minutos. Só desce de 60 minutos se você, enfim, tiver perfil mesmo. Se não, para no máximo ali nos 60 minutos e não desce não. Voltou para cá, o 17,90, aí eu vou procurar minha validação de venda aqui dentro. Tá? Para buscar níveis de suporte mais abaixo pelos 60 minutos com a ótica do semanal e o tempo gráfico diário que eu acabei de mostrar. Tá? E aí o primeiro alvo, cara, é aqui embaixo, 16,85. Perdeu 16,85, cara, tem um caminho livre para voltar para 15,98, tá? E aí eu estou tentando encaixar uma venda aqui para ter esse espaço para trabalhar uma possibilidade de ganho. Tudo bem? Então, Bradesco também acabou ficando bem feio com o fechamento ali de sexta, né? O OBV, o MACD, olha, voltou para a região 0, embicou para baixo de novo, né? Tá abrindo aqui, olha, volume de venda que tem espaço para andar, tá? Então, ficar atento que correções sugerem vendas ali pelo intraday. Não tem muito o que fazer. Embraer chega naquele nosso ponto de resistência, mas não tem mais o que fazer, né? Quem não pegou aqui para baixo, não é aqui que vai comprar. Nós tínhamos comentado a possibilidade pelos 60 minutos aqui embaixo. Quem pegou, beleza. Chegou aqui em cima, já é hora de fazer pelo menos uma saída parcial. Colocar o stop pelo menos no zero. E ver se o ativo continua dando uma puxada. Tá? No tempo gráfico semanal, ele sugere teste indo um pouco mais acima nos 95,90 e acima nos 104. Tá? Tem entrada agora? Agora não. Ainda não. Movida. Esse aqui, cara, vamos lá.
Tempo gráfico semanal, para baixo, né? Papel tendência de baixa. Média móvel curta, média móvel de 10, de 25 e até nesse caso até de 50 no tempo gráfico semanal, se afasta muito do preço depois de basicamente 2 meses aqui caindo em linha reta, né? Ele para, reacumula, dá mais uma pancada. Ou seja, tem um espaço, cara, até 8,80, 9,60, o que, diga-se de passagem, seria inclusive, seria não, é uma região para buscar por vendas, mais uma vez, não significa que lá pelos 15 minutos não pode dar uma compra, tá? O papel vem abaixo dessa mínima, né, dessa barra aqui importante do movimento de alta anterior. Vem caindo, tem aquele espaço para voltar na média do tempo gráfico semanal. E se eu jogo isso lá nos 60 minutos, olha, tem alguma coisa clara? Não, o movimento está feio, trade de contratendência. Mas eu tenho aqui um canalzinho de baixa no curto prazo. Olha o canalzinho de baixa aqui, ó. E onde é que ele está? Ele fez um teste nesse suporte do canalzinho, fez mais um teste aqui. Então, cara, ele pode buscar um retorno, ou ele pode buscar um movimento de alta para teste de linha de retorno desse canal de baixa, olha. O que dá confluência, inclusive, com os pontos de possibilidades de venda que eu acabei de comentar. Ó. Tem um ponto de possibilidade de venda aqui, nos 8,60. Mais amplo, caso ele suba, que aí sim seria até mais interessante buscar por vendas lá em cima, na região dos 9,90, porque tem a confluência com as médias móveis importantes do tempo gráfico semanal aqui nessa região. Tá? Se vai dar venda aqui, eu não sei e ninguém sabe, mas é região onde os contextos de venda fazem mais sentido do que procurar por compra. Acho que isso é mais óbvio, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. Agora sim, o preço está aqui embaixo. Significa que até ele subir lá em cima, é um movimento de alta. Então eu posso, mesmo querendo vender o papel no swing trade, cara, nos 15 minutos com confirmação, eu posso buscar compras hora bola. Porque para ele chegar lá a corrigir, caso ele faça isso, o movimento de onde ele está agora sugere até a linha de retorno 7%, até o primeiro ponto de resistência 10%, e em caso de uma correção mais ampla, caso a análise esteja correta, você tem 18% para buscar por ativo só corrigir. Porque eu estou olhando na ótica dos 15 minutos, olhando lá o tempo gráfico semanal. Agora sim, tem algo para ser feito aqui ainda? Não, não tem nada ainda para ser feito aqui dentro do papel. Mas eu ficaria atento nesse trade que, mais uma vez, é trade de risco. Ele é muito mais arriscado porque o papel já está numa tendência de baixa. A bolsa está com um sentimento negativo. Ele é um papel mais fraco do que a média. Então, o que eu estou olhando aqui para a movida é uma distorção de volatilidade para buscar uma correção no tempo gráfico semanal, inclusive para buscar por vendas, que é mais interessante do que compras nesse momento. Tá? Então eu ficaria atento aqui no intraday de movida, né? Teria que entrar mais força compradora aqui, olha, talvez o papel romper isso aqui forte e aí na correção tentar pegar ou ficar atento nessas regiões de teste de suporte do 7,60 para tentar encaixar uma entrada, cara, com risco curto, tá? Olha, risco aqui nessas regiões, o stop média de 1,5%, não mais do que isso, tá? Para tentar pegar essa distorção, mas eu ficaria atento nisso em movida. Agora sim, mais uma vez, adendo. Tem que olhar lá se saiu o resultado ou não, tá? Não me lembro se já saiu. Outro ponto, é trade de contratendência. Para baixo, o papel mira alvo no 6,80. O que eu estou olhando e por que eu comentei que essa região fica interessante para buscar por validações de venda? Olha, lá nos 9,50. Que é buscando aí sim o movimento principal da tendência principal, que é o zigue-zague descendente, olha. Essa correção desse ponto até essas regiões, até porque tem mais uma resistência aqui, ó, para que ele, né, marque um topo descendente aqui, se eu estiver correto, né, para impulsionar mais uma vez para baixo. Que o alvo é na onde? Aí sim, lá no 6,80, que é a região de fundo. Ó. Que é a região de fundo. Tá? Por isso que eu disse que aqui é uma região interessante para atuar nessa venda. Deixa eu olhar aqui as médias. Do semanal eu já mostrei, né? Mais uma vez só para refrescar. Ó. Buscar essas médias do tempo gráfico semanal lá pela ótica de 15 minutos. Tá? Ficaria atento nisso. O GPA fraco, não tem nada para fazer. Deixa aqui, pode abrir correção. O papel deixa um enforcado numa região de topo.
perde a mínima com engolfo de baixa em região de resistência depois de subir aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de alta. Pode abrir correção para baixo, papel mira média móvel de 10 do semanal nos 30 e 10, mais abaixo 28,70. Tá? Eu não sei se já saiu o resultado ou não. Tempo gráfico diário, muita agressão. Mais uma, cara, lá pelo intraday, 60 minutos, assim como BBSE. Se voltar para essa região aqui, olha, dos 32,30, 32,60, eu vejo sim possibilidade de atuar na venda aqui dentro dessa região com stop curto aqui nas máximas, tá? Para tentar pegar o que? A correção lá do semanal pela ótica dos 60 minutos, tá? E aí alvo lá na região dos 28,88. Então veja essa possibilidade de venda lá em um GPA 3 nessa região de topo. Tentar dar uma acelerada aqui. B3SA3 fechou a semana também feia, tem resultados para sair essa semana. Para baixo, papel mira aqui os 14,30, tá? Mas, cara, com o contexto do jeito que tá, sugere teste nos 14 e possibilidade de impulsionar a 12,58. Tá? Fazendo com que essas regiões de interesse aqui não sejam relevantes nesse momento, dado que a correção foi curta. Ela testa essa região, não consegue se afastar muito dela e entra agressão na venda mais uma vez. Ele fecha com rejeição aqui na semana retrasada, que é acionado na semana passada quando ele fecha abaixo com essa agressão, em região de troca de polaridade. Olha o fundo aqui anterior, que era o fundo inclusive que sustentava a tendência de alta até então. Bate nessa região, olha. Não tem força para subir a níveis acima de resistência e já entra vendedor defendendo essa faixa, podendo ser topo mais baixo que o topo anterior, possibilidade de teste de fundo, perdeu o fundo nos 14, impulso de baixa, gera alvo nos 12,60. Colocando as médias, tem espaço, olha, porque ele aciona uma venda técnica no semanal na perda da mínima da semana retrasada, próxima a todas as médias, olha, não tem distorção de volatilidade, tem espaço para andar. Inclusive, média móvel de 200 tem confluência lá embaixo nos 12,84. Agora sim, tem algo para fazer ainda? Não. Mais uma vez, aguardar a saída ali do resultado da empresa. E, assim como eu comentei de BPAC, BBSE, Taesa, a Loop, vamos ver que é qual mais. A própria GPA. Ah, não, GPA não, porque o GPA está no topo, né, cabeção? Nada a ver, contexto diferente. Bradesco, enfim, é o mesmo cenário, o gráfico muito parecido. 60 minutos, voltou para essa região aqui dos 15,40. Eu vejo possibilidade de venda para atuar nesse zigue-zague descendente, tá? Ó. Ele fechou abaixo desse fundo de 60 minutos, deixa uma estrutura aqui de impulso de baixa, correções para essa região. Eita, eu tô com o dedo torto hoje, hein? 15,30, 15,50, para buscar por validações de venda para atuar dentro desse movimento, tá? E aí o alvo, como eu disse, lá nos 14,10, depois tentar estender a 13,20. Essa é a possibilidade que eu vejo. Esse é um ativo que também dá para trabalhar ali os 15 minutos nessa ótica de trade mais dinâmico, ali procurando as entradas de day trade nesse momento. Por quê? Essas entradas mais dinâmicas, pessoal? Por quê? E por quê? E por quê? Preciso parar de ficar repetindo as palavras, né? Perdão, pessoal. Até perdi o fio da meada aqui. Lembrei. Os ativos eles desenvolveram um movimento de venda forte enquanto estavam numa região de decisão. Então estava muito aquela entre a compra de retomada de alta, enfim, os resultados, o corte na taxa de juros, blá, 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 acontece que fato balançou para baixo. Então quem estava olhando compra acabou deixando passar essas vendas nas regiões de topo, assim como foi o meu caso. Então os movimentos já estão em andamento de um primeiro impulso de baixa. Eu não tenho como pegar já na venda agora, porque fica muito ruim o meu stop. Então o que eu vou aguardar? Uma leve correção dentro dessa primeira demonstração de baixa para atuar a favor desse fluxo no curtíssimo prazo que, levando em consideração semana passada, foi vendedor, para atuar a favor dele. Então já andou todo esse primeiro movimento, o que olhado da ótica do intraday fica mais simples, o que lá no tempo gráfico diário vai ser aquele engolfo de baixa que eu estou comentando, ou no semanal um pouco mais amplo, mas também um engolfo de baixa, mas que no intraday fica um impulso muito forte de baixa. Esse desconto, ou seja, essa correção dentro dessa primeira
demonstração de força vendedora para atuar a favor dela. Tá? Então, essa é a ótica que eu olho para BBSE3. Tempo gráfico diário com as médias. Já veio para baixo de todas, olha, 200, enfim. Mira o que? Alvo curto 14, defesa no momento de vendedores. Defesa curta 15,50, defesa principal região dos 16,20, tá? INBR, cara, feio também. Média móvel de 10 como segura muito bem, né? Olha. Para baixo, cara, mira a região dos 23,90. Para cima, caso venha a falhar esse fundo, o que não é o mais provável, dado a agressão de venda que fechou a semana passada, muito feia. Para cima, mira ali, por enquanto, resistência dinâmica 32. Para baixo, papel mira 32,90. Rompe essa deriva, que inclusive nós comentamos daquela possibilidade de buscar por compras, né? Olha, mas que o papel rasgou direto, né? E não dando muita possibilidade, e agora já não tem mais nada para fazer. Quem estava comprado foi estopado. O papel pode fazer mais um pivô de baixa e buscar o alvo amplo, o fundo, né, extremo lá dos 23,30. O que, por enquanto, não deixa um cenário legal para a INBR. Tá? EQTL também solta resultado, muito parecido com BBAE, com Bradesco, com Taesa, enfim. Né, com BPAC, com B3SA3, mesmo cenário. Possibilidade de topo descendente nos 40. Essa aqui eu tinha comentado com vocês há 2 final de semana da possibilidade de venda aqui, né? Olha. Mas ela acabou travando. Não deu nada claro e agora puxou de novo. Show de bola. O que eu vou falar só passa a valer a pena após o balanço da empresa. Ponto para venda de curto prazo que eu entendo ser interessante, o retorno para essa região dos 38,30. Lembrando que abaixo o papel tem alvo no fundo dos 36,40 e projetando esse último impulso de baixa a partir desse topo aqui, ó, o alvo dá exatamente em confluência com retração de 23% de toda a alta anterior e também fundo nessa zona. Então, o alvo principal para a EQTL no momento, curto prazo, os 36,30, abaixo mira ali os 35, 34. Beleza, onde é que eu tenho um ponto de trava nitidamente, né, nesse caso? Cara, essa região aqui, olha, é fácil, né, ó. Olha como é que o preço costura essa região aqui, ó. Tanto como suporte quanto resistência. Agora ele veio abaixo de novo. Então, olhando pela ótica do tempo gráfico de 60 minutos, mais uma vez, voltou para essas regiões, eu vou procurar o quê? Validações de venda. Para atuar a favor do zigue-zague e do fluxo principal de curto prazo. Então, 38,50 sugere buscar por validações de venda, tá? Com alvos lá na região dos 36, mais uma vez depois na região dos 35, tá? Eu olho para EQTL, deixa eu só dar uma olhada nas médias. Olha lá. Cara, fechou a semana muito feia, com a média móvel de 10, de 20, de 50 bem próxima do preço, ó, com espaço para andar, tá? E aí alvo amplo, cara, assim, a média móvel de 200 do semanal tá lá embaixo nos 30. Os 32, tá? E assim, deixa eu tirar essas médias agora. Se fosse projetar todo esse primeiro impulso aí sim, da ótica do movimento maior, ó, Ctrl C, perdão, Ctrl V, desse topo marcado, ele vai dar exatamente próximo da média móvel de 200. Ó. Vamos colocar as médias aqui. Ó, bem próximo, tá vendo? Então, cara, atento, as correções a primeiro momento significa possibilidades vendedoras, tá? Então, bastante atenção também no papel. Sabesp que nós comentamos para na resistência de curto prazo, aquela possibilidade de curto prazo para tentar atuar entre essa região dos 26 até lá em cima, por enquanto não está fazendo sentido, mas dado que o papel, mesmo esticado aqui no curtíssimo prazo, ele não teve força compradora, tá? Lembrando que alvo amplo projetado para baixo 24,38. Por enquanto não tem mais nada para fazer, mas o papel fechou bem feio a semana, tempo gráfico semanal, abaixo da média móvel de 50, em cima da média móvel de 10, olha, sugere teste curto nos 25,66. Tá? Então ficar bastante atento também em Sabesp, porque tem resultados para sair, mas tecnicamente, olha esse embaralho no tempo gráfico diário, né? Todas as médias aqui, ó. Ou seja, tira as médias, tirar essas linhas aqui também, cara. 60 minutos.
Voltou para essa região e aí mais uma vez, isso só vale após o resultado, tá? Até lá não tem nada para fazer. Voltou para cá, operação mais curta, 27,85. Acho que splitou o papel, né, cara? Eu tô doido. Enfim. Mais curto, essa região dos 27,80, 28,10 aqui pode ser possibilidade de venda para atuar com alvo curto nos 25,50, que é tanto projeção de 141, projeção não, perdão, espelhamento da primeira queda entre esse topo a esse fundo e espelhado para baixo, o alvo de 141 fica em 25,24, que inclusive a confluência aqui, olha, com esse, não é meio a cunha, nem um triângulo, enfim, um processo de correção, né, de afunilamento, mas que sugere alvo nos 25,70. Logo, correções, eu vou atuar procurando por vendas, onde me deixa um stop bem curto para trabalhar com esses alvos. Aqui também tem liquidez, dá para trabalhar nos 15 minutos, caso seja o caso. Tá? Mas a princípio, padrão, 60 minutos, tá? Mais para avaliar, não é para deixar a ordem aqui não. Small 11 nós comentamos, Vivo também foi embora, o alvo por projeção dessa primeira impulsão mira lá na região de linha de tendência de alta de médio prazo, na faixa dos 28 e 24, mas essa daqui não deu nem a possibilidade de venda, né? Ela veio direto. Testou a região lá em cima que nós comentamos, que pelo diário fica mais nítido, mas, putz, cara, não deu nem possibilidade de venda, né? Veio direto, aí depois nem corrigiu, aí não tem como pegar. Trava no fundo, sugere o quê? Uma correção. Voltando para essas regiões aqui, olha, 38, 32,85, eu vejo possibilidades de venda para atuar no zigue-zague descendente. Ó. Essa primeira região, aqui em cima também, né? Para buscar alvo lá nos 29,40, depois quem sabe 28,60. Tá? Mas aqui tem que aguardar essa correção aí de Vivo, que acabou estopando todos os comprados de curto prazo e também perdendo fundo de médio prazo, estopando operações mais longas também. Dá tempo gráfico semanal com as médias, olha, seria um repique próximo às médias de referência do tempo gráfico semanal para depois tentar vender. Tá? Por enquanto não tem nada para fazer, mas o papel sugere um movimento de baixa, quebrando a tendência de alta no momento e confirmando uma tendência de baixa também. Tá? Muita agressão na venda. Enfim, nossa bolsa vai ficando feia, abrindo espaço para alvos amplos dentro do papel, consequentemente em correções ficando mais interessantes vender, e as possíveis operações de compra passam a ser contra tendência no curtíssimo prazo, mas naquela ótica de, bom, já que o preço está muito esticado na venda, entre aspas, para quem tem o perfil, tá? Eu posso tentar subir uma parte com o papel, enfim, mas naquela ótica do day trade, a princípio, buscar as correções para procurar por vendas, tá? Acho mais interessante. O Roche 34 sai notícia também essa semana. E esse aqui nós comentamos mais recente, né? Eu espero que vocês tenham conseguido pegar. Ele trava naquela região de resistência que nós tínhamos aqui marcada há um bom tempo. Possibilidade disso aqui ter sido uma bandeirinha de baixa, né? Do movimento maior, ó. Trava aqui. E foi aquele cenário que eu comentei com vocês no 60 minutos, né? Semana passada e retrasada. Cadê? Aqui, ó. Para cima, quebra. Voltou, fez o pullback exatamente onde nós comentamos, ó. Deu possibilidade de venda e veio direto. Ou seja, força vendedora, fluxo vendedor. Eu vou a favor dele agora. Correções para cima, possibilidade de venda para trabalhar nesse movimento. Quais são os próximos pontos aqui, olha, para ficar atento, cara? Tem esse ponto extremo nos 11,99, R$ 12. Mais abaixo, a região dos 11,80, 11,90 também, para tentar pegar a continuidade desse movimento para baixo. Tá? Então, roxo 34 também sigo olhando para a venda, lembrando que o ativo solta resultados, então agora tem que esperar sair o resultado. Mas ele aciona a venda tecnicamente pelo tempo gráfico semanal. Tá? Rejeição e uma estrela da tarde na semana passada, né? Um candle com um doji, ao contrário do que é um enforcado, que é o martelinho.
para baixo, né? É estrela da tarde, se eu não me engano, o padrão. Tá? Eu sei que tem estrela da manhã e tem estrela da tarde. Perdeu a mínima, acionou essa venda técnica, sugere continuidade de movimento para baixo nesse momento, até porque o ponto onde ele deixa esse contexto é o que é mais importante do que só o cenário do candle em si, porque é uma região de trava, né? Mais uma vez, ó, é fácil de ver que é uma região de trava, não precisa de muito. Ó. Como é que o preço funciona aqui dentro? Ó? Como é que ele trava? Suporte, suporte, resistência, resistência, resistência. Aí rompe. A princípio, suporte, faz o pullback, troca polaridade. E agora, resistência. Então, região de trava. Sugere teste na onde? No fundo dos 10, 9,50, perdendo essa região, abre um impulso para testar 8,60. Isso é a ótica do tempo gráfico semanal. Olha as médias também. Todas as médias próximas ao preço lá em cima. Inclusive o alvo média móvel de 200 do semanal também pode ser interpretado desse jeito. Então o papel para baixo mira 9,60. Dado tempo olhando isso no semanal, eu sei que no diário, então, e nos 60 minutos, eu vou fazer o quê? Atuar na venda dessas correções a favor desse fluxo vendedor. Tudo bem? IGTI, idem, mesma coisa. Inclusive esse aqui, no ponto que nós tínhamos marcado, olha como é que ele costurou essa região. Não deu muita possibilidade, passou para cima dessa curta e travou na outra com impulso. Com impulso não, com pavio. Ó. E veio de novo. Ou seja, cara, fazendo correções aqui para cima, toda essa região dos 25, dá para olhar lá pelos 15 minutos uma venda aqui dentro dessa região, e aí os outros pontos seriam um teste mais amplo lá em cima nos 25 com 98. Atuando no quê? Ótica no semanal, tentar uma venda próxima a essas médias aqui, olha, para buscar níveis de suporte abaixo nos 23 e 20. Multi 3, mesma situação, ó, ficou feia. Isso aqui eu já comentei com vocês. O alvo por assimetria de impulso, deixa eu tirar essas médias. Dessa primeira quebra, que quebra o último fundo que sustentava a alta, gera alvo amplo nos 23,60. Né? Vai chegar lá? Não sei, primeiro ponto a ponto, mas o alvo amplo é esse. Por enquanto, o papel mira aqui os 27,30, perdendo essa região, ele aciona um pivô de baixa e abre espaço para buscar os 25,90. Tem venda ainda? Não. Eu já comentei com vocês, assim como de Itaú. Tem que esperar ele fazer o que aqui, olha? Perdeu o fundo, não tem nada para fazer enquanto ele não vier abaixo desse fundo. E se não vier? Não faz nada. Aqui, ó, abaixo de 27,20. Fechou aqui, não andou direto até lá embaixo, aí beleza, ainda tem contexto para vender. Na onde? Esperar esse pullback. Teste em alguns níveis aqui para cima, e aí sim para atuar a favor desse movimento. E aí, jogando por 60 minutos, enfim. Mas enquanto ele não perdeu o fundo aqui, olha, dos 27,20, ainda não tem nada para fazer, porque ele está, a princípio, redistribuindo, né? Ou seja, uma consolidação nessa faixa. Mas é um ativo que vale muito a pena ficar de olho, até porque, cara, tempo gráfico semanal está próximo de todas as médias. Olha isso aqui, ó. Ele tem espaço para andar para baixo se ele perder esse fundo. 50, 20, 10 aqui próximo do preço. Tá? Inclusive, mais uma vez, média móvel de 200 aqui na região dos 25 e 3 abaixo desse fundo que chama o preço. Tá? Mas tem que ter paciência porque ainda não tem nada para fazer. O que chama atenção é DESP3, que agora também sai o resultado mais positivo. Né? Essa é uma única que está se segurando bem. Que eu já comentei com vocês algumas boas vezes, só que tem que tomar muito cuidado porque é um ativo que ele está dando uma melhorada na liquidez, no volume dele agora, mas é um ativo que você pode ter mais dificuldade para entrar e para sair dele. Tá? E consequentemente algum gap ainda pode piorar essa situação, dado que ele está melhorando agora o volume, que na média está ali 3 milhões. Tá? Mas o interessante mesmo para swing trade, principalmente na nossa bolsa brasileira, cara, é ativo com no mínimo ali 5 milhões de volume em média diário para você buscar operações para não ter dificuldade e evitar ainda mais a possibilidade de gap, tá? Muito interessante da SP3, segue aqui a defesa de curto prazo no 6,80, né? O stop está no 6,80 aqui nessa região, stop de 4,5 e o alvo lá na região de linha de tendência de baixa, que é uma resistência de uma reacumulação de médio prazo, esse triângulo. Né? O papel tem alvo lá nos 8,30, 17%, ainda está bem, mas tem resultado para sair essa semana. Tá bem próximo às médias, enfim, ficar lá em cima. FCXO34, essa é uma que eu mostro para vocês às vezes no fechamento do mercado, que é uma mineradora de cobre. Tá? Ela tem a BDR na nossa bolsa, tem que tomar cuidado que tem gap no tempo gráfico diário, mas tem um volume legal aqui na média de 7 milhões e na semana passada 13, né? Basicamente dobrou o volume de negociação.
Então, cara, uma correção para essa região do 109 eu acho interessante, tá? Agora sim, e aí é só gosto meu, tá, pessoal? Não significa que é o correto, não, mas eu acho mais interessante essas ações em específico. Você, por exemplo, ter uma conta numa corretora lá fora e atuar por lá, tá? Mas tem também aqui na nossa bolsa S em específico, BDR, que é uma mineradora de cobre. Tá a ponto de romper um pivô. Cara, corrigindo para as regiões de 111, tem possibilidade de compra, entendendo que a sua trava de curto prazo para qualquer princípio, seu stop está aqui embaixo dessa mínima. Aí dentro disso, você procurar uma entrada aqui de correção, mas que a defesa aqui do tempo gráfico semanal dos compradores está no 103,70. O diário é feio porque ele tem muito gap. Ó. Vejo possibilidade de recompras nessa região do 112 e na faixa do 108. Tá? Mas é um ativo aí também que vale a pena ficar bem de olho, principalmente em corretoras lá fora e para operações mais longas de médio prazo. Tudo bem? Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu vou ver se eu vou sair dar uma corrida agora e volto para gravar um vídeo. Eu estava pensando em fazer uma live, mas acho que eu vou fazer gravado mesmo, analisando ali só as ações do setor de metais, tá? E aí subo aqui para vocês hoje também e acabo deixando aí 2 vídeos, tudo bem? Porque a maioria ali dos papéis eu estava dando uma olhada ontem, então eu já estudei, já ali fiz os estudos e é mais passar ali comentando os estudos que eu já fiz. Eu vou ver se eu subo esse vídeo aí para vocês hoje também, só dos metais preciosos, tudo bem? Do mais, espero poder ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, uma semana de atenção, cuidado. Tira o pé um pouco do acelerador, já falei, e o mercado passa a ficar de fato, no curtíssimo prazo, direcional para venda. Beleza? Um abração e até mais, pessoal.